Pronto, na aula de hoje eu vou falar para vocês uma breve história da álgebra, né, de como a matemática se tornou o que ela é hoje, começando dos primórdios, né, de onde que surgiu a necessidade de você ter álgebra, né, de você pensar matematicamente usando símbolos e códigos matemáticos. Deixa eu ver aqui, vamos avançar no primeiro slide. O nosso conteúdo de hoje é os problemas, né? O que é um problema, né? Quem foi que inventou a álgebra, né? Os termos desconhecidos, né? A álgebra formal, né? Quem foi que inventou as regras básicas. Vamos para o primeiro tema, problemas. O raciocínio do ser humano sempre o fez querer resolver problemas futuros. Então, a álgebra surgiu da necessidade do homem de resolver problemas. E os problemas podem ser fechados, tipo, um problema fechado é aquele que você consegue obter a resposta assim tranquilamente, né? Fazendo operações básicas, tipo 2 mais 3, 2 mais 3 igual a 5. É um problema fechado. Só que também existem os problemas abertos, né? Aqueles problemas que ficam em aberto que você consegue, raciocinando um pouquinho, descobrir a resposta. Por exemplo, qual é o número que somado com 3 dá 5? Pronto, esse é um problema aberto, que você consegue descobrir, claro, mas requer um pouquinho mais de raciocínio, na verdade. Então, a álgebra surgiu na necessidade do homem de resolver problemas. Na realidade, a matemática ela surgiu assim em cada civilização do seu próprio jeito, né, usando seus próprios símbolos, usando seus próprios algarismos. Mas do que a gente tem registro histórico, nos leva para os tempos da Babilônia. Deixa eu avançar aqui o próprio slide aqui. Pronto. Então aqui, você está vendo aqui na tela que a gente tem um desenhozinho bem engraçadinho, né, dos homens da caverna, né? Então a gente tem uns problemas que a gente quer resolver. Essa figura aqui, é uma peça dos babilônicos, né, com escrita cuneiforme que remonta de 1800 a.C., né? Nessa peça aqui você tem um problema com termos desconhecidos que dá para resolver, né, usando raciocínio lógico. Pronto, os babilônios, eles já tinham noção de álgebra, só que a matemática deles era muito mais falada, era muito mais em frases, em textos. Beleza? Vamos para falar agora da Grécia, né? Grécia Antiga, deixa eu ver aqui. E também a gente tem a Grécia Antiga, né? Deixa eu avançar aqui o slide para você ver. Diofanto. Então, Diofanto da Alexandria, esse rapaz aqui, ele era um grego, tá? Na época do Império Romano. Ele veio assim para ter abreviaturas para as operações básicas, né? Ele meio que criou símbolos matemáticos para as operações básicas. Isso foi muito útil, né? E foi muito difundido em toda a Europa, né? No Império Romano. Pronto, o Diofanto, Diofanto ele foi considerado o pai da álgebra, né, por causa disso, né, de ele ter inventado os símbolos gráficos. Pronto. Então, ele escreveu um trabalho chamado Aritmética. Nesse trabalho ele traz muitos problemas abstratos com soluções ilustradas. Inclusive, nesse trabalho havia um problema muito conhecido hoje em dia como o Teorema de Pitágoras, né? Um problema que ele conseguiu resolver, né? Dando alguns exemplos. O Império Romano ele perdurou até o final do século IV, então foi muito bem difundido durante toda a Europa. E vamos ter uma noção de até onde foi esse Império Romano. O professor de matemática dando aula de história, né? Vamos lá. Termo desconhecido. A matemática grega se fundiu à matemática indiana. Nesse slide aqui, você vai ver como que era o Império Romano, né? Século IV depois de Cristo, certo? Aí teve a divisão, né? Teve o Império Ocidental e o Império Oriental, mas o que nos interessa aqui mesmo, é onde era o Diofanto. Aqui tem a Grécia, né? O Diofanto de Alexandria, que é na parte do Egito. Eu quero que você memorize bem isso aqui, que é para você ver como é que tá aqui a África, né? Tem o Egito, aí tem a Europa aqui em cima, beleza? Aí o Mar Mediterrâneo aqui no meio. Então deixa eu avançar aqui pro próximo slide. Pronto, aqui nesse slide aqui a gente já tem uma noção melhor de como é que é o Oriente. Você tá vendo aqui o pezinho da Itália. Então, aqui a gente tem o Egito, certo? Você tá vendo que bem aqui tem a Pérsia, bem aqui no meio entre o Egito e a Índia. A Índia bem aqui, aí tem a Pérsia, né? A Pérsia hoje em dia se chama Iraque, certo? Pronto, o que foi que aconteceu? Na Pérsia tem uma cidade chamada Bagdá. Tinha um rapaz que ele trabalhava num centro de pesquisa e ele descobriu obras, né, de vários gregos, inclusive do próprio Diofanto, de vários sábios árabes da época dele e também de indianos. E esse rapaz nada mais, nada menos do que o Al-Khwarizmi, certo? Século IX, tá? Bem depois do Império Romano. Bem, ele criou novas maneiras de resolver os problemas abstratos, né, propostos por Diofanto, não só pelo Diofanto, mas como vários outros sábios da época. Inclusive, ele também foi responsável por difundir o sistema de escrita numérico indiano, né, que é o sistema que usa o 0, o 1, o 2 até o 9, usando esses algarismos, né. Inclusive, a própria palavra algarismo é como se fosse uma homenagem ao nome dele, né, Al-Khwarizmi.
né? Quando ele difundiu esses algarismos na Europa, eles ficaram conhecidos como algarismos árabes, sendo que, na verdade, quem inventou esses algarismos foram os indianos, né? Ele meio que fez uma fusão de toda a matemática naquela região, né? Deixa eu voltar aqui o slide. Ele fundiu toda a matemática dessa região, né, num trabalho muito mais conhecido. Ele escreveu um livro, deixa eu mostrar aqui pra vocês o livro, ó. O livro Álgebra. Esse livro aí, ele traz muitos métodos bem simplificados para resolver problemas mais abrangentes, muito mais abrangentes que o Diofanto tratava. Porque ele não só mostrava os problemas, como ele também os resolvia de uma maneira bem simples, usando inversão de operações. É muito legal esse trabalho. Deixa eu ver aqui. Vamos agora para a formalização da álgebra, né? Como que a matemática foi padronizada até os dias de hoje, beleza? Então vamos começar pelo François Viet, século XVI, na França. Esse advogado aí, ó, ele gostava muito de matemática e ele decidiu usar letras para representar número, as chamadas incógnitas, né? Digamos que ele inventou essa transformação de você pegar uma letra, né, para representar um termo desconhecido, para você substituir essa letra por algum número, ou você descobrir esse número, né, como se fossem variáveis. Isso é muito útil porque nessa época a matemática ela chegou num nível de complexidade muito abstrato. Então, se você fosse ter os problemas apenas com textos ou problemas escritos de forma simples, não era suficiente. Você precisava ter esses problemas traduzidos em códigos matemáticos, né? Então, esse rapaz aí, ele foi um dos pioneiros a ter esses símbolos gráficos muito bem representados, né, na forma de incógnitas. Ele era muito bom em código, gente. Ele por exemplo, ó, durante a guerra da França com a Espanha, ele conseguia decodificar as mensagens que eram interceptadas via de cartas, né, as cartas que os espanhóis enviavam, eles interceptavam, e ele conseguia traduzir, ele conseguia decodificar essas cartas. Isso era incrível, gente. Isso é claro, como a gente conhece da Segunda Guerra Mundial, né, isso era tem possibilidade de acabar com a guerra, né? Então, por exemplo, o rei da Espanha achava que ele tinha um pacto com o demônio, porque não é possível a pessoa conseguir adivinhar todas as mensagens antes da hora, né? Enfim, o François Viet, né, responsável pelas incógnitas, nasceu em 1540, né? Vamos para o próximo slide. Aí, ó, ele era considerado como um pacto com o demônio, né? Pelo rei da Espanha. Vamos lá, próximo slide. René Descartes. Pronto. Esse aí é outro francês muito famoso mesmo. Ele, por exemplo, ele é conhecido pelo seu plano cartesiano, né, que a gente estuda muito no ensino médio. Mas eu queria assim, só falar assim, brevemente sobre ele, porque com os trabalhos dele a gente tem não só o clássico, representar as letras como se fossem números. Aqui você também tem símbolos matemáticos, né? O René Descartes é como se ele tivesse difundido os símbolos que ele usava, os símbolos que ele inventou, né, para poder representar todas as operações de uma maneira diferente, mais simbólica, mais simples. Isso é muito bom, o trabalho dele foi muito bom para formalizar a matemática não só na Europa, mas em todo o mundo. Pronto, agora da direita para a esquerda, certo? Deixa eu falar aqui brevemente sobre esses rapazes aí, ó. Todos eles são do século XVIII, certo? Mas temos o Leibniz é alemão, certo? E ele, ó, na direita a gente tem o Leibniz, no meio a gente tem o Isaac Newton, certo? O Isaac Newton era em inglês. Esses dois primeiros aí, ó, da direita para a esquerda, o Leibniz e o Newton, eles foram responsáveis por descobrir o cálculo diferencial, o cálculo integral. Na matemática, isso é uma matéria muito massa, gente. Se você tiver, por exemplo, interesse em fazer algum curso de engenharia, né, você vai ter que estudar cálculo diferencial integral, e você vai ver como a matemática ela tem muito mais a aprender do que as simples 6 operações básicas, né, de somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular raiz, potência, enfim. A matemática tem muito mais do que só essas operações básicas. E por último a gente tem o Fourier, né, que o Fourier aqui na esquerda, ele iniciou o estudo de funções periódicas em séries trigonométricas, né? Para quem está no ensino médio isso é muito massa. E gente, o trabalho dele foi muito, é como se fosse um mesclado, como se fosse juntando todos os trabalhos de todos até ele, e até hoje todos eles são lembrados individualmente. Por exemplo, o Isaac Newton não tem nem o que se falar dele, né? Ele é muito famoso. O Fourier ele foi creditado pela descoberta do efeito estufa. Pronto. Então podemos dizer que a necessidade do ser humano de resolver problemas abstratos foi o responsável por termos inventado a álgebra, né, como ela é hoje em dia, né? Então se você não gostar de álgebra, por exemplo, né, a culpa é sua também, porque você tem a necessidade de resolver problemas, né? Ou vai bem dizer que você gosta de viver com problemas na sua vida, né? Então, enfim, vamos pro próximo slide.
Gente, faça seus exercícios, estude bastante, tá? Porque a álgebra é uma matéria difícil, mas ela é só mesmo você aprender. Se você aprender todas as regras que regem ela, você vai conseguir aprender facilmente, tá? Então estude bastante e pratique. O mais importante é você praticar. Então é isso, muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo, né? Espero que vocês aprendam bem essa matéria de álgebra, tá? Tchau, tchau, até a próxima.